Nós estamos em um curso de teologia. Eu gostaria que você abrisse ela no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, 7, 8 e 9. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 até o 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Meus queridos, nós estamos diante de um grande desafio, porque se propor estudar o Antigo Testamento, desafio. Entretanto, é um desafio que compensa, vale a pena. E eu creio que nesta manhã a gente vai ter uma boa assimilação desse conteúdo. Entretanto, eu gostaria de iniciar essa aula só confirmando aquilo que os irmãos já sabem. O Antigo Testamento, ele é uma porção das Escrituras, porção introdutória, primeira parte da Bíblia. Esta porção, ela foi, podemos até utilizar esse termo, ela foi idealizada por Deus e se tornou visível através dos judeus. Eles foram os instrumentos pelos quais Deus trouxe à existência essa primeira parte da revelação bíblica. Por que eu falo primeira parte? Porque o Antigo Testamento, ele é introdutório. O Antigo Testamento, aquilo que ele contém, aquilo que ele expressa, quando a gente estuda, a gente percebe que ele sempre acaba apontando para algo que está mais à frente. E é exatamente este algo que está mais à frente que a gente dá o nome de Novo Testamento. Então, ambos se complementam. É impossível a gente ter uma compreensão plena sem a existência do Novo Testamento, e é impossível a gente ter o embasamento do Novo Testamento sem a existência do Antigo Testamento. Então, ambos se complementam. É indispensável e é indissolúvel o vínculo que existe entre ambos. O Antigo Testamento, ele é a porção da Escritura, digamos que mais extensa, mais longa, mais densa, e não deixa também de ser uma porção de difícil compreensão. É necessário que a gente tenha uma boa compreensão no Antigo Testamento, porque essa compreensão, ela lança luz para que nós possamos entender na essência a mensagem do Novo Testamento. Como eu disse a vocês, por se tratar de um complemento, uma compreensão do Antigo nos dá uma boa base para que nós possamos lidar com o Novo Testamento. Destacar aqui que o Antigo Testamento, a gente pode vê-lo como um todo, mas na verdade o Antigo Testamento, ele é a junção de blocos, ele é a junção de categorias. Ele pode ser subdividido. Nós olhamos para o Antigo Testamento como uma obra pronta, finalizada. Entretanto, se a gente olhar de maneira mais detalhista, a gente vai perceber que o Antigo Testamento, ele tem ramificações, ele tem esferas, ou seja, a gente precisa olhar para ele de uma maneira mais cuidadosa. Uma vez que ele contém essas categorias, essas ramificações, cada categoria, ela está linkada às demais categorias. Cada subdivisão, ela está associada a outra divisão que vem posteriormente. Quais são as divisões do Antigo Testamento? A teologia cristã, ela divide o Antigo Testamento em 4 categorias. É ela, Pentateuco; a segunda, livros históricos; a terceira, livros poéticos; e a quarta, livros proféticos.
Essas são as divisões que a teologia cristã aplica ao Antigo Testamento. Entretanto, como nós estamos falando do Antigo Testamento, que foi escrito por judeus, nós precisamos entender e conhecer como os judeus se relacionam com o Antigo Testamento, como eles se relacionam com a Escritura que teve eles como uma parte, digamos que imprescindível, porque foram eles que escreveram, foram eles que sistematizaram. Os judeus, quando eles se referem ao Antigo Testamento, eles o dividem em 3 categorias. Eu gostaria que você que trouxe sua Bíblia, abrisse em Lucas capítulo 24 e versículo 44. Quem está falando aqui é Cristo, tá? Diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu vou repetir só a parte B. Jesus ele diz assim: importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, primeira categoria, nos profetas, segunda categoria, e no salmo, categoria. Para os judeus, o Antigo Testamento ele tem 3 divisões, que contrasta com as divisões que a teologia cristã atribui a ele. O Antigo Testamento, para os judeus, ele possui 3 categorias. Primeira categoria, lei. Segunda categoria, profetas. Terceira categoria, nós temos os escritos, tá? Lei, profetas e escritos. Essas são as categorias que os próprios judeus atribuem ao Antigo Testamento, tá? A teologia cristã, ela divide o Antigo Testamento em 4 categorias. Lei, eles costumam aplicar o termo de Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Entretanto, os judeus, ao se referirem ao seu Antigo Testamento, eles dividem o Antigo Testamento em lei, que eles chamam de lei de Moisés. Aí nós temos os profetas e nós temos os salmos. O próprio Senhor Jesus, ele utilizou essa divisão. Jesus ele conhecia o Antigo Testamento como está registrado em Lucas capítulo 24 e versículo 44, tá? Queridos, em relação a essas divisões, é necessário que a gente compreenda elas. Por quê? Porque é a partir dessas divisões que a gente vai ter uma compreensão mais clara acerca do Antigo Testamento. Então a gente vai especificar a partir de agora a categoria lei, que foi a primeira categoria do Antigo Testamento a ficar pronta. Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. O Antigo Testamento é dividido em 3 categorias. Todas as 3 categorias ficaram prontas no mesmo tempo? Não. Foi um processo gradativo, foi um processo, demorado. A primeira categoria a ficar pronta foi a categoria lei. Depois de séculos, veio a categoria dos profetas. Demorando um pouco menos, veio a categoria dos escritos, que também é conhecida como salmos. Essas 3 categorias tiveram períodos distintos de composição e de reconhecimento canônico. A primeira categoria que foi produzida, a primeira categoria que teve o seu reconhecimento por parte da nação de Israel, foi a categoria lei, foi o Pentateuco. Foram os 5 primeiros livros que iniciam o conteúdo bíblico, tá? O que é interessante observar é que essa primeira categoria, ela pode ter tido reconhecimento
digamos que de certa forma rápido, porque acredita-se que ela teve como autor um único homem, diferentemente da categoria dos profetas. Nós temos na categoria dos profetas inúmeros livros, com respectivamente cada um tendo seu próprio autor, seu próprio escritor. Na categoria dos escritos, nós temos também vários livros. Acreditamos também que cada livro tenha tido seu próprio escritor. Então, uma vez que cada livro tinha o seu próprio escritor, o reconhecimento ele acabava se prolongando, diferentemente da primeira categoria, que é a categoria lei, que acredita-se que foi Moisés aquele que produziu os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá bom? Queridos, do que é que essa primeira categoria vai se compor? Qual é o assunto que ela vai expor? Qual é a temática dessa primeira categoria? A lei, que é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, aí nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros vão falar sobre o quê? Qual é o objetivo deles? Qual é o propósito deles? Qual é o pano de fundo desses 5 livros? Por quais objetivos eles foram escritos e o porquê da existência deles? A gente vai entender agora. Essa categoria lei, como eu disse a vocês, ela vai abranger esses 5 livros. Esses 5 livros representam essa primeira subdivisão. Esses livros, que são conhecidos como Pentateucos, eles são muito estimados por Israel. Muito estimados. Olha, de todas as porções do Antigo Testamento, nenhuma porção, olhe bem o que eu vou dizer, nenhuma porção do Antigo Testamento possui mais relevância para um judeu do que a primeira categoria. Eles consideram demais os 5 primeiros livros de Moisés. É tanto que nas sinagogas do mundo todo há pelo menos 2 ou 3 cópias da lei. Pode não ter cópia dos livros proféticos, pode não ter cópia dos livros que compõem a categoria dos escritos. Agora, da lei de Moisés não falta. No mínimo são 2 a 3 cópias. Eles consideram muito essa primeira porção das escrituras e consideram a lei, o Pentateuco, como tendo autoridade absoluta. É tanto que é a partir do Pentateuco que eles vão reconhecer as demais categorias. É a partir de uma compreensão do Pentateuco que eles vão legitimar os livros proféticos e os livros da categoria dos escritos. Então, essa categoria da lei, ela possui uma relevância bastante acentuada no cenário judaico. Eles consideram, reverenciam, respeitam essa categoria, porque logo foi a primeira categoria, foi a primeira porção do Antigo Testamento a ficar pronta. Durante muito tempo, somente a lei estava disponível. Como eu disse a vocês, quando ela ficou pronta, ela, de certa forma, teve um reinado único. Depois de séculos, é que vieram aparecer os livros proféticos. Posteriormente, os livros dos escritos. Então, por muito tempo, ela reinou sozinha. Então, isso acabou atraindo para ela um ar de superioridade. A nação de Israel se referia, se reportava à lei de uma maneira diferente, porque eles acreditavam que essa porção era uma porção por demais especial, tá? Quem estuda essa primeira parte das escrituras, a parte da lei, a parte do Pentateuco,
vai perceber uma curiosidade. Os samaritanos, eles só reconhecem do Antigo Testamento a lei. Eles não reconhecem os livros proféticos, eles não reconhecem os escritos. Os samaritanos só reconhecem como palavra de Deus o Pentateuco. Eles não acreditam que os livros de Isaías, Jeremias, que os livros de Daniel, Ezequiel, Obadias e todos aqueles que compõem o restante do Antigo Testamento são inspirados pelo Senhor. A única parte do Antigo Testamento que eles acreditam a ela, a inspiração divina, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei, o Pentateuco, os livros escritos e compostos por Moisés. Queridos, a importância do Pentateuco, ela é uma importância que não pode ser negada. Se nós não tivéssemos à nossa disposição esses 5 primeiros livros, a gente não entenderia o restante da mensagem do Antigo Testamento. Seria impossível, olha bem a palavra que eu estou utilizando, seria impossível, com a inexistência desses 5 primeiros livros, eu entender o restante da Bíblia Sagrada. É impossível eu entender na íntegra a mensagem da Bíblia sem eu ter à minha disposição o livro de Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. A importância deles é uma importância fundamental, porque eles possuem um valor histórico, um valor profético, eles possuem um valor que acaba embasando todos os demais livros que viriam posteriormente, tá? Durante muito tempo, a fé dos hebreus estava alicerçada só no Pentateuco. Era a única escritura que eles tinham à sua disposição. Durante muito tempo, era a única porção das escrituras que estava em vigência, que estava atuando. Era a única porção das escrituras que era popularmente reconhecida como palavra do Senhor. O primeiro livro da lei é o livro de Gênesis. Essa palavra Gênesis em hebraico é Bereshit. A palavra Bereshit, ela significa princípio, começo, início. Por quê? Porque os judeus, eles tinham uma mania literária. Que mania literária era essa? Eles pegavam para ser o título do livro a primeira palavra que aparecia no livro. A primeira palavra que aparece em Gênesis, lá no capítulo 1 e versículo 1, qual é? No princípio. Então eles pegaram essa palavra para ser o título do livro. Bereshit, que significa início, começo, que significa princípio. Esse livro de Gênesis, ele é um livro que vai se tratar sobre a origem das coisas físicas, das coisas visíveis, das coisas materiais. O livro de Gênesis, ele vai se propor a descrever a origem daquilo que a gente consegue ver, contemplar. O livro de Gênesis, ele vai mostrar a origem do universo, mesmo que de maneira discreta, mesmo que de maneira econômica. Ele vai mostrar a origem dos céus, a origem da terra, a origem de todas as características do nosso habitat natural. Vai mostrar a origem da vida vegetal, da vida celular, da vida animal, da vida humana. Entretanto, nós não temos no livro de Gênesis a descrição da origem do céu aonde Deus habita.
Nós não temos no livro de Gênesis a origem da existência de Deus. Nós não temos no livro de Gênesis a descrição da origem da existência de anjos, de arcanjos, serafins, querubins, tronos, principados, potestades, dominações, que são categorias de seres espirituais. Nós não temos. O livro de Gênesis, ele não é a descrição da origem do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele já existia. O mundo espiritual, ele já estava em pleno funcionamento. O livro de Gênesis, ele vai falar sobre a origem da matéria, sobre a origem daquilo que pode ser apalpado, daquilo que pode ser sentido, daquilo que pode ser olhado, daquilo que pode ser tocado. Esse é o foco do livro de Gênesis. Deus, ele não nos fornece informações acerca do mundo em que ele habita, que é o mundo espiritual. No começo do livro de Gênesis, nós já temos a descrição da origem da matéria. No princípio criou Deus os céus e a terra. O livro já se inicia mostrando a origem daquilo que nos cerca, a origem daquilo que nos foi dado como reino. Então o livro de Gênesis, ele é um livro de princípios, de começo. É no livro de Gênesis que a gente vai ver a origem da raça humana. É no livro de Gênesis que a gente vai ver a origem do casamento. É no livro de Gênesis que a gente vai ver a origem da família. É no livro de Gênesis que a gente vai ver o primeiro homicídio. É no livro de Gênesis que a gente vai ver o primeiro culto. É no livro de Gênesis que a gente vai ver as primeiras armas. A gente vai ver a primeira menção a um querubim. A gente vai ver a primeira menção a um ato de julgamento de Deus, que era o dilúvio. A gente vai ver a primeira menção a um arrebatamento. A gente vai ver a primeira profecia. A gente vai ver a primeira aparição de Satanás. A gente vai ver o início de inúmeras coisas. É por isso que o título do livro, ele é sugestivo, porque exatamente o livro de Gênesis, ele vai se tratar, ele vai versar sobre o início das coisas que estão relacionadas aos seres humanos, tá? É necessário que a gente compreenda as divisões do livro de Gênesis. Ele possui divisões. Ele não é um livro que tem um núcleo só. Não. O livro de Gênesis, ele pode ser dividido em 3 categorias. Quantas? 3. Primeira categoria do livro de Gênesis: história da humanidade primitiva. É a primeira categoria. Vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Por que é a história da humanidade primitiva? Porque essa história, ela vai se centrar, ela vai focar no relato de vida dos primeiros seres humanos, das primeiras gerações, das primeiras sociedades organizadas. Aí a gente vai ter a história de Adão, vamos ter a história de Abel, de Caim, vamos ter a história de Lameque, vamos ter a história de Enoque, vamos ter a história de Noé, vamos ter a história dessas primeiras gerações da humanidade. É a história da humanidade primitiva. Aí nós temos a segunda categoria no livro de Gênesis. Qual é? Nós vamos ter a categoria patriarcal. Patriarcal. Essa categoria, ela vai ter como protagonistas a pessoa de Abraão, a pessoa de Isaque e a pessoa de Jacó. Aí nós temos a última categoria do livro de Gênesis. É a categoria que vai relatar a história do patriarca José.
Por que então não se coloca apenas duas categorias, já que José é um patriarca? Porque a história de José, ela é diferente da história de Abraão. Ela é diferente da história de Isaac. Ela é diferente da história de Jacó. A história de Abraão, Isaac e Jacó é uma história de peregrinação. É uma história que vai se constituir de uma obediência a uma ordem divina. Eles vão trilhar ali o território de Canaã, vão vencer alguns obstáculos. A história deles é marcada pelo surgimento do culto a partir do altar. Quando nós olhamos para José, não tem nada disso. A história de José, ela se passa no Egito. A história de José, ela tem outro enredo, ela tem outra sequência. É por isso que ele tem uma categoria própria, porque é distinta, contrasta, é diferente. Os elementos da narrativa de José é diferente dos elementos da narrativa de Abraão, da narrativa de Isaac e da narrativa de Jacó. Tá? Então, o livro de Gênesis, ele pode ser dividido nessas três categorias: história da humanidade primitiva, história patriarcal e história do patriarca José. Essas são as três categorias do livro de Gênesis. O segundo livro do Pentateuco, qual é? Êxodo. Ele é uma continuação. Se você for um leitor atento, você vai perceber que o livro de Gênesis, ele termina e ele deixa uma expectativa. Porque quando o livro está terminando, Jacó está no Egito. Ele não está só, ele está com toda a sua família. Aproximadamente, eu vou arredondar aqui, 70 pessoas. O livro termina dizendo que ele foi para o Egito, dizendo que o acompanharam a sua família, dizendo que ele morreu, dizendo que José também morreu, mas agora nós não sabemos o que aconteceu com a família de Jacó. Aí o livro de Êxodo, ele chega e ele é uma continuação. Ele é uma continuação. Quando a gente observa o livro do Êxodo, a gente vai perceber que ele já se inicia dando uma descrição dos descendentes de Jacó que vieram para o Egito. Ou seja, ele já estabelece uma conexão. O livro do Êxodo, ele é a história dos descendentes de Jacó que vieram com ele para o Egito. O livro do Êxodo, ele é um livro que ele pode ser dividido também em três categorias. Três. Primeira categoria do livro do Êxodo. Nós podemos atribuir a essa categoria a salvação da escravidão egípcia. Vai do capítulo 1 ao capítulo 18 do livro. Aí você vai ver a história das pragas. Aí você vai ver a luta de Deus com Faraó. Aí você vai ver o drama da nação de Israel, que estava sofrendo, pois estava sendo escravizada. O livro do Êxodo, ele vai se compor inicialmente dessa descrição da salvação que Deus efetuou na nação de Israel quando eles estavam sendo escravizados e oprimidos pelos egípcios. Essa é a primeira categoria. Aí nós vamos ter uma segunda categoria no livro do Êxodo, que ela vai do capítulo 19 até o capítulo 24. É a instauração da lei. Instauração da lei. Aqui vai ser a primeira ocorrência da lei. Aqui que a lei aparece. Aí a partir de agora, ela vai estar em vigor até João Batista. Porque Jesus, ele falou, a lei durou até João Batista. A partir do Êxodo, nós temos a lei entrando em cena, e ela vai durar até o período de João Batista.
É uma das dispensações mais longas, mais duráveis. É uma das dispensações mais extensas. É a da lei. Nós temos 7 dispensações. Primeira dispensação, dispensação da inocência. O homem era puro, era perfeito. Segunda dispensação, consciência. O homem era possuidor da ciência do bem e do mal. Aí nós temos a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. Aí nós temos a quarta dispensação, que é a dispensação patriarcal. Nós temos a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Nós temos a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, na qual nós estamos. Aí nós temos a sétima e última dispensação, que é a dispensação milenial. Nós estamos aí na penúltima dispensação. Depois dessa dispensação, aí vem a última dispensação. Aí a história da humanidade, como a gente conhece hoje, ela vai sofrer uma alteração brusca. Ela vai sofrer uma modificação, uma metamorfose. Aí a gente vai dar entrada a um novo estilo de vida, que é um estilo de vida espiritual. Tá bom? Então, a lei, ela é promulgada no livro do Êxodo. É a segunda categoria desse livro. Como é que se dá a promulgação da lei? É só a gente se recordar. Deus chama Moisés e ele fala para ele: olha, Moisés, eu quero que tu reúna o povo, eu quero que tu reúna as tribos de Israel, e eu quero que vocês fiquem aqui nas adjacências do Monte Sinai. Fiquem aqui perto. Eu vou descer. Quando eu descer, vai acontecer algumas coisas, mas tudo isso faz parte desse momento, porque eu vou promulgar a lei. Eu vou conceder a Israel as diretrizes que eu quero que eles obedeçam, para que eles vivam por ela. Aí Moisés pede para o povo se santificar, o povo se santifica. No determinado dia marcado por Deus, a nação de Israel está em volta do Monte Sinai. Aí Deus desce. O livro do Êxodo nos fala que quando Deus desce, relâmpagos, trovões começam a se manifestar. O monte, ele começa a fumegar. Era como se tivesse fogo debaixo dele. O povo começou a temer. O povo ficou assustado. Eles nunca tinham visto uma aparição divina tão gloriosa e tão aterradora como aquela que eles estavam tendo naquele momento. Aí é tanto que eles falam para Moisés: olha, Moisés, fala tu com o Senhor e não ele com nós, porque se ele falar com nós, sem dúvida alguma nós morreremos. Fala tu com ele, aquilo que ele te disser, tu nos transmitirás e nós obedeceremos. Aí Deus chama Moisés, Moisés sobe no cume do monte, recebe a lei. Quando ele desce, a gente sabe a história. Então é no livro do Êxodo que a gente vai ter a promulgação da lei. Esse momento épico, este momento importante na história da nação de Israel, tá? Aí nós vamos ter a última categoria no livro do Êxodo. Lá no finalzinho do livro do Êxodo, a partir do capítulo 25 até o 40, nós vamos ter a construção do tabernáculo. É outro momento glorioso na história da nação de Israel. Porque o que era o tabernáculo, que a gente ouve tanto falar? O pátio, o santo e o santo dos santos. O tabernáculo, ele era uma cópia daquilo que já existia lá em cima. Vou repetir: o tabernáculo era uma cópia daquilo que já existia lá em cima. É tanto que o Senhor, ele fala para Moisés: olha, Moisés, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Se eu vou te mostrar, é porque já existe. Eu vou te mostrar, e a partir do que eu te mostrar, você vai mandar fazer. Aí ele chama Eliabe, Bezaleel, que são os artistas que vão trabalhar em ouro, vão trabalhar em prata,
que vão confeccionar os utensílios, as peças. Aí, quando eles fazem o tabernáculo, quando eles constroem o tabernáculo, que ele está com todas as peças, o tabernáculo ele se torna a casa de Deus. A presença de Deus ela está ali, através do quê? Através da arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio da nação de Israel. Tá? Então é no final do livro do Êxodo que a gente vai ter o relato, a descrição do tabernáculo, de como ele foi feito, de como ele foi elaborado, de como foi para poder chegar à sua concretização. Essa é a divisão do livro do Êxodo. Terceiro livro da lei, qual é? Levítico. Irmãos, eu fico triste com o tratamento que a igreja dá para o livro de Levítico. É um livro desprezado, é um livro ignorado. Eu vou ser bem sincero com você, poucas vezes na minha vida cristã eu vi alguém pregar no livro de Levítico, poucas vezes. Até leitura aqui, ó, vamos ler, a gente não vê. É um livro que de certa forma é preterido, é excluído. Irmãos, por quê? Porque é um livro que é de difícil interpretação. Olha só, o livro de Levítico não é um livro histórico. O gênero literário de Levítico não é um gênero histórico. A partir daí, nós já se deparamos com uma dificuldade. O gênero do livro de Levítico é um gênero jurídico. Ele é repleto de restrições, de leis, de proibições. É um livro que constantemente você vai ver a partícula não, que indica proibição, censura. Como é que a gente vai entender o livro de Levítico? O livro de Levítico, ele foi um livro que foi dado para orientar os sacerdotes, para orientar o comportamento da nação de Israel. É tanto que o livro de Levítico ele tem 3 temáticas. A primeira temática do livro de Levítico é a santidade de Deus. No livro de Levítico, a primeira coisa que a gente vê é que Deus é santo. É por isso que no livro de Levítico está escrito: quando tu fores defecar, defeque fora do arraial. Se a mulher estiver menstruada, saia do arraial. Por quê? Porque o tabernáculo do Êxodo está no arraial, ou seja, a presença de Deus está lá. E aonde a presença de Deus está, é santo. Então, toda impureza tem que estar fora do arraial. O livro de Levítico, ele vai salientar a santidade de Deus. Automaticamente, ele vai mostrar como é que o povo deveria se comportar, como é que o povo deveria agir em relação à sua vida, ao seu relacionamento com o Senhor. A primeira temática do livro de Levítico é a santidade de Deus. A segunda temática do livro do Levítico é o sacerdócio. Aí a gente vai se deparar com aquela categoria que vai estar presente no Antigo Testamento, vai estar presente no Novo Testamento. Que categoria é essa? Os sacerdotes. Na maioria dos livros você vai ver um sacerdote. O livro de Levítico ele vai conter orientações de como esses sacerdotes deveriam servir ao Senhor, como eles deveriam viver, como eles deveriam se portar, como eles deveriam agir. Aí nós temos a terceira temática, o terceiro assunto do livro de Levítico. Qual é? A pureza. A pureza. Deus ele impõe comportamentos saudáveis para a nação.
Até o que eles vão comer é Deus que estabelece o cardápio. Na maneira como eles vão tratar a carne, Deus, ele faz questão de estabelecer uma dieta, de estabelecer leis sanitárias, para que o acampamento, para que o arraial fosse um local limpo. Porque a gente precisa entender que o início da história da nação de Israel não era nas cidades, eles eram nômades. Eles chegavam no lugar, na hora que Deus dizia, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Aí eles desarmavam uma tenda, arrumavam as coisas, e cada um ia para o lugar onde Deus queria que eles fossem. Eles viviam em arraial, a céu aberto. Agora imagine aí, cai uma chuva, molha a tenda, fica cheio de inseto. Alguém no meio do arraial decide defecar em qualquer lugar, aquele fedor vai incomodar alguém. Mulher menstruada, imagine aí uma comunidade de 2 milhões de pessoas, que não tinha água com facilidade. A mulher está menstruada, como é que elas se limpavam? Elas pegavam panos velhos, panos grosseiros, e colocavam entre as pernas. Aí você deixava aqueles panos ali, aí era pano ali, pano ali, pano ali. Ali subia uma nhaca de sangue apodrecido tão grande, era um arraial. Aí o que é que Deus faz? Deus estabelece leis para que houvesse uma limpeza, tanto exterior como interior. Deus, ele não quer que o ser humano seja limpo, organizado, ético, saudável, só por fora, quer também por dentro. É por isso que as leis de Levítico, elas vão apontar como o homem deveria agir para manter o seu ambiente limpo e ele próprio, de maneira saudável. Agora, tendo essa explicação, dá para encarar o livro de Levítico? Agora está melhor, né? Isso é Levítico. É santidade, é sacerdócio e é pureza. Repito, o livro de Levítico, ele não é um livro histórico, ele é um livro jurídico. A maior composição de Levítico se trata de leis, de outorgas, de censuras, de proibições, tá? Qual é o quarto livro da lei? Números. Irmãos, o livro de Números é um livro particularmente triste. Por quê? O livro de Números é a história daquela geração que saiu do Egito. Eles viram as pragas, eles viram o mar se abrir, eles viram a coluna de fogo, eles viram a coluna de nuvem, eles viram o maná cair do céu. O livro de Números, ele é iniciado por essa geração, que viu coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Entretanto, essa mesma geração murmurou, se rebelou contra Deus, não teve paciência, não teve estrutura. Aí o que foi que Deus disse para Moisés? Olha, Moisés, nenhum destes que estão aqui vão entrar na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Eles vão ficar. Aí, a primeira parte do livro de Números, ele vai descrever essa geração. Agora eu quero que você imagine como é que essa geração ficou. Saíram do Egito, viram coisas maravilhosas, mas agora foram proibidos de entrar na terra prometida. O maior sonho que eles tinham foi retirado deles. É tanto que no livro de Números, a partir da segunda metade, nós temos outra geração. A geração que se apresenta são os filhos dessa geração que saiu do Egito. A geração que saiu do Egito morreu. A primeira parte é uma parte dramática, é uma parte triste, lamentável,
porque era uma geração que queria entrar na terra, mas não conseguiu, porque pecou, foi impaciente, não teve estrutura, não guardou o cumprimento da promessa. Aí na segunda parte do livro de Números, nós temos os filhos dessas pessoas que morreram no deserto. É por isso que no livro de Números, olha o nome, Números, nós temos um recenseamento, que é uma contagem do povo. Aí nós temos aí uma geração nova, que é a geração que vai conquistar a terra prometida. Enquanto a primeira geração foi uma geração marcada pela desobediência e pela tristeza, porque não conseguiram chegar na terra prometida, a segunda geração foi uma geração que estava com a expectativa de conquistar a terra de Canaã. Então o livro de Números é um livro de duas gerações: a geração que morreu no deserto e a geração que conquistou, entrou na terra prometida. Agora eu fico pensando assim, essa geração que entrou na terra de Canaã, eles tiveram essa alegria, é claro, entraram na terra de Canaã, conquistaram o cumprimento da promessa de Deus aos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, e assim sucessivamente. Mas imagine aí, o núcleo familiar estava destruído. Aqueles que entraram lá não poderiam abraçar os seus pais e dizer: chegamos, porque os pais tinham morrido. Não poderiam abraçar os avós, porque os avós tinham morrido. É uma geração nova que está entrando na terra, mas não tem com quem comemorar, porque as gerações passadas ficaram no deserto. Então é um livro triste, se a gente for analisar ele, é um livro dramático. Aí nós temos o último livro da lei, do Pentateuco. Qual é? Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele é uma grande recapitulação. Ele é um livro de discursos. Vamos ambientar aqui Deuteronômio. Deuteronômio se passou aonde? Nas planícies de Moabe. Estava ali todas as tribos de Israel. Aí Moisés começa a relembrar o que eles deveriam fazer, quais eram as orientações do Senhor, as leis, qual era a vontade de Deus, como eles deveriam agir. O livro de Deuteronômio é uma grande reportação à lei. Ele faz questão de recapitular, de relembrar. Por quê? Porque aquele povo estava para entrar na terra prometida. E eles não poderiam esquecer que a permanência deles na terra prometida dependia da obediência à palavra do Senhor. É por isso que Moisés faz questão de lembrar eles o que já foi dito anteriormente. O livro de Deuteronômio, quando a gente estuda ele, quando a gente observa, a gente vai ver que ele é uma segunda versão da lei. Ele é uma crônica da renovação da aliança, aonde Israel mais uma vez reitera o seu compromisso de obedecer ao Senhor, tá? Aí é no livro de Deuteronômio que a gente tem a morte do maior ícone de Israel. Quem é? Moisés. Lá no final do livro a gente tem a narrativa da sua morte. Acredita-se, segundo a tradição rabínica, que quem escreveu sobre a morte de Moisés, obviamente não foi ele, foi Josué. Foi Josué. E da morte de Josué, quem escreveu foi Eleazar, o sacerdote. Então no livro de Deuteronômio nós temos aí a finalização da primeira categoria do Antigo Testamento. A primeira categoria. Isso aqui que eu falei é só por alto. Só por alto. Aí quando a gente entra no livro é que a gente vê coisa. Então, para vocês terem uma noção da densidade do material do Antigo Testamento. É um volume expressivo, importante, complicado de se estudar. É um material denso, é um material longo. Mas, como eu disse para vocês, é desafiante? É, mas vale a pena. Quando você termina de estudar o Antigo Testamento, você está com uma visão
Quando você vai para o novo, parece que as coisas estão se desenhando na tua frente. Você tem uma compreensão, você assimila bem, porque estão todos conectados, linkados. É uma coisa falando da outra, puxando a outra. É um círculo, vai e volta, vai e volta. E às vezes a gente não atenta para esse detalhe. Quem foi que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? A tradição judaico-cristã atribui a autoria a Moisés. E de fato, quando a gente estuda o Pentateuco, a gente vai ver que inúmeras vezes Deus fala para Moisés: olha, Moisés, escreve, registra, anota. Moisés, ele tinha essa capacidade? Tinha. A gente pode atribuir algumas funções para Moisés. Moisés, ele era legislador. Moisés, ele era guerreiro, porque não falar general militar. Moisés, ele era historiador, e Moisés era profeta. Legislador, comandante militar, historiador e profeta. Era um homem de uma envergadura extraordinária. Lá no capítulo 7, se não me engano, de Atos, Estevão, quando está para ser morto, na sua pregação ele fala que Moisés, ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele estava sendo preparado para um grande cargo no Egito. Então ele recebeu toda a educação possível. Aí você me pergunta: mas professor, é muito livro. Ele teve tempo para escrever isso daí? Quanto tempo Moisés viveu? 120 anos. Que a gente pode dividir em 3 ciclos: exílio no Egito, exílio lá em Midian e exílio no deserto. Passou 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, 40 anos no deserto. Acredita-se que quando ele escreveu esses 5 primeiros livros, ele estava no deserto. No deserto. Aqueles 40 dias que ele passou sem comer, sem beber, lá em cima do monte, em comunhão com Deus, ali ele deve ter escrito uma grande porção dos 5 primeiros livros, porque ele estava sob a graça de Deus. Então ele escrevia sem se cansar. Ele estava sendo sustentado pela glória. Ele não tinha sede, ele não tinha fome, ele não cansava. Então, parecia uma máquina. Ele pode ter escrevido. Entretanto, a gente precisa fazer aqui uma distinção. Nós temos na teologia a ala conservadora e nós temos a liberal. Nós temos os conservadores, nós temos os críticos. Os críticos, eles acreditam que não foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros. A gente crê, mas a gente também precisa conhecer qual é o lado desses camaradas. Em 1880, Julius Wellhausen, ele elaborou a clássica hipótese documentária. Ele, estudando o Pentateuco, ele descobriu 4 fontes que davam a entender que quatro pessoas distintas escreveram os 5 primeiros livros. Aí que um escreveu num tempo, outro escreveu no outro tempo, outro escreveu no outro tempo, outro escreveu no outro tempo. Aí quando as 4 ficaram prontas, eles uniram esse material, e daí foi que se originou o Pentateuco, os 5 primeiros livros que a gente tem nas nossas Bíblias. Que fontes são essas? Gédipe, Javista, Eloísta, Deuteronomista, e nós temos a sacerdotal. Então, não é uma minoria, a grande maioria dos teólogos acreditam que foram essas 4 fontes que originaram o Pentateuco, e não Moisés. Mas a gente fica com Moisés. Fica por ficar? Fica porque quer ficar? Não, a gente tem base para ficar. O pessoal fala que crente tem fé cega. Quem disse? A gente crê em fatos. E a nossa fonte é a palavra. Abra a sua Bíblia
em João, capítulo 5, versículo 46 e 47. Diz assim, ó: porque se de fato vocês crescem em Moisés, quem está falando aqui é Jesus. Porque se de fato vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim, porque Moisés escreveu ao meu respeito. Se, porém, não credes nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Quem é que está falando que Moisés escreveu? Jesus. Aí você vai ficar com a opinião de um teólogo ou vai ficar com a opinião dele? Então, queridos, a nossa fé não é uma fé cega, é baseada em fatos. E quando o próprio Senhor declara isso, aí a gente só percebe o quê? Que esses camaradas tão teimoso mesmo, teimoso. Aí eu repito o que eu sempre digo: a maioria dos teólogos são céticos, incrédulos. Eles estão diante da verdade e não conseguem abraçá-la, porque querem entender a palavra de Deus através da razão. E a maioria das coisas relacionadas a Deus, elas se compreendem na esfera espiritual. Aí Paulo fala: quem é espiritual entende tudo, quem é carnal vai ter dor de cabeça. Então vamos avançar. Eu estou dando aqui as divisões hebraicas, tá? Hebraicas. Eu vou repetir. A teologia cristã, ela diz que o Antigo Testamento é dividido em 4 partes: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Os judeus, até o próprio Jesus, ele dividiu o Antigo Testamento em 3 partes: lei, profetas e escritos, que também pode ser chamado de salmos, tá? Mas no final é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, tá bom? Então vamos para os profetas. Vamos para os profetas. Irmãos, os profetas, eles constituem uma categoria bastante vasta, grande, longa, extensa. Nós temos muitos livros proféticos, muitos. Se a gente for observar, uma grande maioria do Antigo Testamento é composto de livros proféticos. Para os judeus, olha bem o que eu vou falar. Para os judeus, Josué, Juízes, Samuel e Reis são profetas. Eles são conhecidos como primeiros profetas. Aí nós temos os primeiros profetas, que é Juízes, Josué, Samuel, Reis. Aí nós temos os últimos profetas. Quem são? Isaías, Jeremias e Ezequiel. Aí nós temos o livro dos 12 profetas. O livro dos 12 profetas, que é de Oséias a Malaquias. Quando eles iam se referir a algum livro entre Oséias e Malaquias, eles se referiam ao livro dos 12. Eles não diziam assim: me dá o livro de Malaquias, me dá o livro de Naum, Sofonias, Abacuque. Não, eles falavam: me dá aí o livro dos 12. Por quê? Porque esses 12 livros, eles eram curtos, pequenos. Aí eles cabiam em um papiro. Em um papiro só. Diferente do livro de Isaías. Para você ter uma noção, foi descoberto um livro de Isaías no formato de pergaminho. Sabe qual era o tamanho do pergaminho que deu para conter o livro de Isaías? 7 metros. 7. Agora imagine aí para o camarada manusear um rolo desse. E foi esse rolo que Jesus manuseou lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. Quando ele entra na sinagoga de Cafarnaum e ele vai ler lá o rolo do profeta Isaías.
Entretanto, esse livro dos 12, que é de Oséias a Malaquias, eles eram curtinhos e cabiam num rolo só. Aí, como eles cabiam no rolo só, através de um processo histórico, eles começaram a se reportar a ele, chamando eles de o livro dos 12. Aí pegou. Então, na categoria dos profetas, nós temos os primeiros profetas, que é Josué, Juízes, Samuel, Reis. Aí nós temos os últimos, que é Isaías, Jeremias e Ezequiel. E nós temos o livro dos 12, que é de Oséias a Malaquias. O livro de Daniel não entra em proféticos. Ele não é profético para os judeus. Ele é para nós. Ele está na categoria dos escritos, que é a outra categoria que a gente vai ver. Está vendo como a divisão é diferente? O Antigo Testamento dos Hebreus, ele é diferente na estrutura e ele é diferente nos números do nosso Antigo Testamento, mas é o mesminho. É só a estrutura que é diferente. Por exemplo, o primeiro livro do Antigo Testamento judeu, hebraico, é Gênesis. O último é Crônicas. E para nós é Malaquias. Os livros para os hebreus do Antigo Testamento são 26. Para nós é 39. Então, para eles é diferente na estrutura e nos números. Há um consenso que o ministério profético ele iniciou em Israel através de Samuel. Samuel. Ele foi o primeiro profeta. Primeiro profeta. É necessário que a gente faça aqui uma divisão, porque o profetismo em Israel, ele tem a sua forma primitiva e ele tem a sua forma contemporânea. Qual é a forma primitiva? Eram aqueles profetas que não eram profetas no sentido estrito da palavra, mas que de vez em quando profetizavam. Abraão era profeta. De vez em quando ele profetizava. Aí nós temos Moisés, que era também considerado profeta. Entretanto, nós temos o profetismo contemporâneo, que é aquele profetismo associado à monarquia, que nós vamos ver inúmeros profetas se levantando e condenando os reis de Israel e de Judá. Então, é necessário que a gente faça essa distinção. O profetismo primitivo, ou clássico, e o profetismo contemporâneo. Tá? O contemporâneo, ele só aparece quando a monarquia é instaurada. Então, o primeiro profeta, há um consenso entre os eruditos, biblicistas, teólogos, que foi Samuel, o menino prodígio de Siló. Samuel foi o primeiro profeta, primeiro que desempenhou este ministério associado à monarquia. Quem pode abrir sua Bíblia em Atos 3:24, por favor? Olha só o que diz. Quem está falando aqui é Pedro, um judeu, um hebreu. E todos os profetas, a começar com... Está vendo só? Samuel. Samuel, ele é uma figura admirável. Admirável. Quando você olha para Samuel, você se impressiona. E a gente se impressiona, e é até justificável, porque Samuel é o único homem abaixo de Cristo. Abaixo de Cristo está Samuel. Por quê? Toda a história da humanidade, em relação à interação do homem com Deus, se dá através de 4 ofícios. Primeiro ofício, profeta. Segundo ofício, sacerdote. Terceiro ofício, juiz. Quarto ofício, rei. Davi foi rei. Davi foi profeta. Quando nós olhamos para Saul, Saul foi rei, só rei. Quando nós olhamos para Samuel, Samuel foi juiz,
Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote. Só faltava um para ele acompanhar Cristo, só um. Ele não era rei. Cristo é juiz, Cristo é profeta, Cristo é sacerdote, Cristo é rei. Samuel é uma figura icônica e é ele que abre o profetismo. Para você ter uma noção, Samuel ele era venerado pela sua geração. Venerado. Há duas tríades na Bíblia. Há duas tríades. A primeira tríade é a tríade da justiça. Ezequiel 14:14. Noé, Jó e Daniel. Não existiu e nem vai existir homens mais justos do que Noé, Jó e Daniel. Eles são a expressão máxima da justiça. Deus os chama de ícones da justiça. Aí nós temos uma segunda tríade na Bíblia, está no livro de Salmos. Tríade da oração. São os homens que mais oraram. Antes deles não tiveram outros e nem depois deles haverá outros. Moisés, Arão e Samuel. Samuel é que inicia o profetismo. Samuel ele era tão respeitado, tão estimado, tão considerado, que em Israel, nas épocas pré-monárquicas, havia um concílio de justiça popular. Ele era constituído pelos anciãos. A cultura de Israel é uma cultura admirável. Quem manda em Israel são os anciãos. Quanto mais velho um homem é, mais respeitado ele é. Há um provérbio em Israel que ele diz assim, e na verdade ele é uma oração. Todo judeu ortodoxo, quando ele se levanta, ele faz essa oração. Ele diz assim: obrigado, Senhor, por eu não ter nascido mulher, por eu ser velho e por eu ser judeu. Essa é a oração que ele faz todo dia na hora que ele levanta. Obrigado por eu não ser mulher, obrigado por eu ser judeu e obrigado por eu ser velho. Então esse concílio popular, ele era composto pelos anciãos. Esses anciãos, eles representavam uma lei, a autoridade máxima em Israel. Até mesmo depois da monarquia, eles continuaram prestigiados. É tanto que no Novo Testamento você vai ver inúmeras vezes, e os anciões se reuniram, lá estavam eles. Moisés, aliás, Samuel, ele ainda não era um ancião, estava longe. Samuel, ele começou o ministério muito novo, ele era uma criança quando Deus falou com ele. Samuel, ele sempre foi precoce, sempre. É aquele tipo de camarada que Deus escolhe cedo, investe cedo, e o camarada se destaca cedo. Foi Samuel. Samuel, ele chegou em Belém, aí estavam os anciãos de Belém, velhos, senhores, Samuelzinho novo. Aí Samuel chega lá. Na hora que eles vê Samuel, o livro nos conta que eles começaram, a tremer. Que aonde Samuel chegava, era duas certezas que o povo tinha: Deus ia falar, ou alguma coisa extraordinária ia acontecer. É tanto que o autor do livro de Samuel, eles falam que desde Dan, extremo norte, até Beceba, extremo sul, todo Israel sabia que Samuel era profeta do Senhor. Todo mundo. Samuel era a sensação de Israel. As velhinhas suspiravam: quem dera ter um genro como Samuel. As moças só falavam de Samuel. Era o menino prodígio de Siló. Samuel, ele tinha uma comunhão com Deus tão extraordinária que no livro de Samuel você vai ver, tem uma hora que a nação está em volta dele, e sempre há esse momento de confirmação, em que Deus, ele exalta o homem. Samuel, ele estava ladeado da nação de Israel, aí ele orou: Senhor, estou aqui. Na hora que ele começa a orar, Deus troveja na mesma hora. Aí a nação já percebe que o camarada era diferenciado. Ele que começa, o profetismo em Israel se dá com ele, com Samuel.
É interessante a gente observar uma questão nos profetas. A gente vai perceber muito nos profetas o elemento messiânico. É a referência a Cristo, ao Messias. É tanto que Isaías ele é conhecido como profeta messiânico, é o que mais fala de Cristo. A gente vai perceber isso aí nos profetas. Às vezes a gente não consegue detectar, mas cada profeta ele fala de Cristo. Há um elemento messiânico ali intrínseco, umbilicalmente conectado. E a gente precisa entender isso. Outra coisa interessante que a gente percebe no livro dos profetas, a gente está só na introdução dos profetas. Uma questão interessante que a gente acha aqui na categoria dos profetas é que no período dos profetas a maioria da monarquia estava corrompida. É tanto que você vai ver inúmeras vezes os profetas se levantando e acusando os reis, porque eles estavam comumente envolvidos no pecado. Elias se levanta contra Acabe. Aí você vai ver Eliseu se levanta contra o rei da sua época. Isaías, Jeremias, tantos outros. O ministério profético ele é marcado por isso, por uma briga entre o profetismo e a monarquia. Era por isso que Deus levantava o profeta, porque o rei que representava a justiça se corrompeu, começou a praticar injustiça, começou a esquecer do pobre, do órfão, da viúva. Aí Deus levanta o profeta que era para acordar o rei. Olha, volta, te conserta, repara o teu erro. É por isso que os profetas eles se levantam, e você vai ver eles atuando no palácio, envolvido com os reis. Outra questão interessante no livro dos profetas é que a ala sacerdotal ela também está corrompida. Não é só o rei que está desviado, o sacerdote também. Aí a lasqueira está completa, né? Porque se o rei não presta e o sacerdote não presta, como é que o povo vai conhecer a Deus? Se o rei é a justiça e o sacerdote leva o povo a Deus e ambos não funcionam, aí está ruim. Aí aparece o profeta que está no meio do fogo cruzado. Ele se levanta, aponta o dedo para o rei, se levanta, aponta o dedo para o sacerdote e diz: vocês dois tratem de voltar para o eixo. E o povo sofrendo. É por isso que o ministério profético ele é repleto de conflito. Você vê Elias, quando Acabe acha Elias, Acabe diz para ele: não é tu o perturbador de Israel? Aí Elias fala: porventura sou eu que estou pecando? Quem está perturbando Israel é tu. É tu que está pecando, é tu que está em desobediência. Isaías, segundo a tradição judaica, Isaías ele foi cerrado no meio. Aí nós temos uma referência lá na galeria da fé em Hebreus. Uns foram cerrados no meio. Quem foi que cerrou Isaías no meio? Manassés, um rei tirano, rebelde, tão rebelde que ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos ele sacrificou para deuses, matou os 2 filhos dele. A Bíblia fala que no período de Manassés a violência era tão grande que as ruas de Jerusalém estavam repletas de sangue. O camarada era endemoniado. Terrível. Aí Deus levanta um profeta. Então o ministério profético ele tem como contexto isso: conflito, choque entre o interesse de Deus, que queria que o rei prestasse, contra o interesse do rei, que queria continuar no pecado. É por isso que a gente vê tantos conflitos nos livros proféticos. E a gente precisa entender isso para compreender a mensagem dos livros dos profetas. Eu disse para vocês que os profetas, eles são divididos em 3 categorias, né? Primeiro os profetas, quem são? Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os judeus os consideram profetas. Então vamos ver um por um. Josué. Quando a gente olha para o livro de Josué, é impossível a gente se esquecer do Pentateuco. O Pentateuco, ele é até incompleto em si mesmo. É por isso que muitos preferem a expressão hexateuco do que Pentateuco. Porque na verdade, Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números, Deuteronômio e Josué compõem o mesmo enredo. O Pentateuco, ele faz surgir um sonho. Que sonho? Conquistar a terra. O livro do Êxodo termina, o povo não conquista a terra. O livro de Levítico termina, o povo não conquista a terra. O livro de Números termina, o povo não conquista a terra. Deuteronômio termina, o povo não conquista a terra. Quando é que eles vão conquistar? Josué. Ou seja, nós temos o ideal, a expectativa, o sonho, a perspectiva nesses livros, mas a concretização só vai se dar no livro de Josué. O livro de Josué, como é que a gente vai entender o livro de Josué? O livro de Josué, ele é a concretização da promessa. É o que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou dar para vocês a terra. Aí em Josué, a gente vai ver Deus cumprindo. É por isso que a gente pode dividir o livro de Josué, a gente pode dividir em 3 blocos. 3 blocos. 3. Primeiro bloco vai do capítulo 1 ao 12. É o relato da conquista militar. Aí você vai ver aí guerra, sangue, violência, truculência. Aí é morte. Quem gosta de ação vai se dar bem. Porque é Josué terminando uma batalha e partindo para outra. Bora matar, bora matar. Tinha que despovoar a terra, tinha que erradicar aquelas 7 nações cananeias. Então o que a gente vai ver aí? Ação, é luta, é batalha. Porque a posse da terra dependia da batalha. Eles tinham que matar, que destruir aquelas nações pagãs para poder usufruir e se apropriar da terra de Canaã. Então essa é a primeira parte, o primeiro bloco. Aí nós temos a segunda parte, que vai de Josué 13 a Josué 22. Ela vai falar sobre listas e organizações. Listas e organizações. A terra está sendo conquistada. Israel, são quantas tribos? 12. Como é que a gente vai dividir essa terra para 12 tribos? O livro de Josué vai falar. É no livro de Josué que vai ser dividida regionalmente a terra de Canaã. Rubenitas para cá, Gaditas, Simeonitas, Benjamitas e assim por diante. Cada um na sua parte. Vão ficar aqui, aqui e aqui. Você vai ver isso no livro de Josué. Ninguém ia ficar com o que era do outro, não. Lá não era bagunçado, não. Ó, essa parte aqui é de tal tribo, aquela de lá é de tal tribo. Daquém do Jordão é para cá, de lá é para outra. Era organizado. E no livro de Josué a gente vai ter essa distribuição, essa partilha da terra de Canaã. É no livro de Josué. Aí nós temos a terceira categoria do livro de Josué, que ela vai do capítulo 23 ao 24. É só um capítulo, a terceira categoria. Só um. É a renovação da aliança. Josué, ele chama o povo e fala para eles: olha, Deus cumpriu a promessa, vocês estão aqui na terra de Canaã. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: se vocês não guardar a palavra do Senhor, Ele deu, mas Ele toma. Guardem a aliança. Aí ele faz uma cerimônia que é para a renovação da aliança. É um momento festivo, é um momento de celebração. Aí ele morre. Encerramos o livro de Josué. O livro de Josué é isso. Aí nós vamos para o outro livro. Qual é o outro livro depois de Josué? Juízes. O livro de Juízes, ele está entre a morte de Josué e o advento da monarquia. Ele está nesse interim. Morte de Josué, monarquia. Josué morreu, mas a monarquia ainda não chegou. Não é o tempo dos reis. Juízo está aqui. Juízo está aqui. O livro de Juízes, ele nos engana pelo título, porque nós, ocidentais,
Entendemos que a palavra juiz se refere a alguém com poder jurídico, judicial. Só que o livro de Juízes, ele não tem essa conotação. A palavra juízes, ela era dada a líderes tribais, chefes de família, líderes de clãs. Quem eram os juízes? Eram líderes de tribo que se levantavam, eram capacitados pelo Senhor, venciam os inimigos, libertavam aquela parte da nação de alguma opressão, porque o povo estava em constante guerra. E quando o povo chegou na terra de Canaã, Israel é uma bênção. Israel é uma bênção. Eles não esperaram nem a lua de mel terminar, já começaram a pecar. Chegaram na terra de Canaã, já começaram a pecar. Quando começaram a pecar, aí Deus já enviou o castigo. Qual era o castigo? Deus levantava uma nação, exemplo, amonitas, moabitas, midianitas, edomitas, fenícios, filisteus. Deus levantava uma nação, a nação ia lá, entrava na terra do povo, roubava as coisas do povo, matava, tocava o terror. Aí o povo orava, se arrependia, aí pedia para o Senhor libertá-los. Aí quando o Senhor ouvia a oração, aí ele levantava um juiz, que era um líder tribal. Aí esse líder tribal se levantava, vencia os inimigos, expulsava a ameaça, e o povo voltava a ter paz. Mas na hora que o juiz morria, aí o povo voltava para o pecado de novo. Aí Deus, de novo, taca, peia. Aí eles se arrependiam, aí voltavam a orar. Aí Deus levantava outro juiz. Aí o juiz se levantava, vencia os inimigos, tinha paz. Na hora que o juiz morria, o povo voltava para o pecado de novo. Aí vai aparecer Gideão, Jefté. Aí vai aparecer Débora, Otiniel, Sansão, tantos e tantos juízes. Isso é Juízes. Agora, o livro de Juízes, se a gente analisar bem ele é um livro triste. Sim, como eu estava dizendo para vocês, em relação ao ponto negativo do livro de Juízes. Moralmente, eticamente, o livro de Juízes é um dos mais baixos de toda a Bíblia Sagrada. Porque se você prestar atenção, os camaradas que Deus usa não valem nada. Nada. Sansão era pinguço, raparigueiro. Jefté matou a própria filha. Você olha para tantos outros juízes, cada um tinha uma falha moral e ética. Você não podia se exemplar desses camaradas, não. Vamos copiar. Não. Eram usados por Deus? Eram. Mas pense nos camaradazinhos. Complicado. É frouxo, né? Camarada ali era. Ou seja, moralmente, eticamente, o livro, é baixo. Os camaradas que Deus usa, o que a gente percebe no livro de Juízes? Que Deus usa qualquer um. Qualquer um. O camarada não pode contar vantagem. Eu sou. Eu tenho. Não. Deus usa qualquer um. Não usou uma jumenta? Ele usa um homem. Independente do jeito que ele seja. Agora salvar é outra coisa. Aí a costura do vestido é mais embaixo. Para usar, Deus usa qualquer um, usa até o ímpio. Agora para salvar é outra coisa. Negócio que o homem confunde as coisas. Está sendo usado, é salvo. Que nada. Tem nada a ver. Nada a ver. O uso está aqui, a salvação está aqui. É dois extremos. Ó. Eu posso ser usado por Deus até o tutano, mas posso passar a eternidade no inferno, só lembrando do tempo que eu era usado por Ele. Qual é o próximo livro? Não, o que eu falei para vocês? Dos profetas. Samuel. Ruth não é profeta para os judeus.
vai entrar nos escritos, igual Daniel. Igual Daniel. Nós vamos agora para Samuel. O livro de Samuel é interessante, porque ele é alicerçado na narrativa biográfica de 3 indivíduos: Samuel, Saul e Davi. Quer conhecer Samuel? Vá para Samuel. Quer conhecer Saul? Vá para Saul. Quer conhecer Davi? Vá para Samuel. Ele vai narrar a história de vida desses 3 indivíduos que estão diretamente relacionados com a monarquia. Diretamente. Por quê? Porque é Samuel quem unge o primeiro rei. É ele. E é ele quem unge o segundo rei. A monarquia começa com ele. Olha só a importância histórica de Samuel. Ele passa o bastão para a monarquia. Unge o primeiro e o segundo rei. Tá? Aí nós vamos ter aí uma mudança no governo. Uma mudança. Quando Deus ele levantava um juiz, às vezes era um juiz de uma tribo, às vezes era de outra tribo, e assim sucessivamente. Ou seja, o governo, ele não era centralizado. Não. Ele era descentralizado. Ele podia se manifestar aqui, podia se manifestar ali. A monarquia, ela traz uma mudança. O governo é centralizado. Todas as tribos vão obedecer a um único homem. Outra diferença, quando um juiz ele se levantava, Deus usava ele, morria, acabou. Acabou. Com o rei é diferente. Deus ungiu o rei governou. Quando o rei morrer, quem é que vai ficar no trono? O filho. Aí nós temos a hereditariedade. A monarquia seria uma coisa que passaria de pai para filho, de geração para geração. E isso a gente vai ver em Samuel. Outro livro, Reis. Reis, ele já vai focar na transmissão do poder. Por quê? Porque em Reis, Davi está saindo, está morrendo. Coitado, está deitado numa cama, com frio, e aquele frio ali é um frio misterioso, porque é colocado mulheres para esquentar ele, mesmo assim o frio continua. Talvez seja até uma punição pelos pecados que ele cometeu. Está lá com frio na cama, está para morrer, mas ele passa o governo para Samuel. Irmãos, Davi, ele foi um rei que deu paz para Israel. Porque no final do reinado de Davi, a Bíblia fala que ele tinha paz. Não tinha nenhum inimigo. Qual era o corajoso que ia se levantar contra Davi? Então ele deixa o reino pronto. Deixa o reino pronto. É tanto que ele tinha um desejo no coração. Qual era o desejo dele? Construir uma casa à altura para Deus. E ele estava decidido. Quando ele colocava uma coisa na cabeça, a gente sabe por Betseba. Colocou na cabeça e vai até o final. Aí Deus olhou para ele e disse: olha, Davi, eu não quero casa construída por mãos manchadas de sangue. E quando eu olho para as tuas mãos, eu só vejo sangue. Tu não vai construir casa para mim, mas o teu filho, ele vai. É tanto que o nome de Salomão, ele tem uma associação com pacífico. Então no livro de Reis a gente vai ver essa transição. Aí quando Salomão ele assume o reino, está tranquilo, prosperando, crescendo. O reino está extraordinário. Aí ele vai só administrar, só isso. Salomão ele foi tão, aliás, Davi ele foi tão bom com Salomão, que ele deixou lá para ele 2 toneladas de ouro para ele construir o templo. Deixou uma ofertinha velha lá. Ó, meu filho, eu estou indo, mas está aqui, ó. Logo que tu for construir o templo, pode colocar aí na lista dos contribuintes. Papai Davi deixou tanto. Deixou lá a oferta dele. Então, Salomão ele teve essa facilidade. Agora vamos passar para a segunda categoria, os últimos profetas. Quem é que começa essa categoria? Isaías. Os últimos profetas é Isaías, Jeremias e Ezequiel. Irmãos,
Isaías, ele é conhecido como o teólogo do Antigo Testamento. Ele fala sobre os atributos de Deus de uma maneira singular. Você não vê a forma como Isaías descreve a grandeza de Deus em outros profetas. Há algumas coisas que só Isaías fala. Só Isaías. Você vai perceber a linguagem teológica no livro, enaltecendo a soberania de Deus, os atributos, as características, a divindade do Senhor. O livro de Isaías é muito interessante. Entretanto, é necessário que a gente, a partir de agora, entendamos o contexto político da época. Contexto político da época. Amados, o mundo ele nunca ficou sem governante. Nunca. Nimrod é o exemplo clássico do desejo do homem de mandar em outro homem. A partir daí surgiram inúmeros povos que exerceram supremacia sobre os demais. Na história da Bíblia, é necessário a gente destacar aqui o Império Egípcio. O Império Egípcio, durante muito tempo, ele sufocou, oprimiu, vitimizou Israel. Aí depois dos egípcios, vieram quem? Os assírios. Os assírios eram terríveis. É dos assírios que aparece Sargão, Senaqueribe. É dos assírios que aparecem Assurbanipal. Esses tipos de governantes, Salmanasé. É dos assírios. Os assírios eram violentíssimos. E eles se gabavam da violência deles. Eles contavam vantagem em cima das truculências que eles cometiam. Para você ter uma noção, quando eles conquistavam uma nação, eles erguiam umas estacas como essa. Tá aqui a estaca de madeira. Ela era fina, comprida. Aí eles conquistavam aquela nação. Aí os inimigos daquela nação, eles tinham uma arte para subir. Aí pegava o camarada aqui, ó, chamado de empalamento, e enfiavam o camarada da estaca até embaixo, pelo orifício de baixo. Eles pegavam os inimigos e tiravam a pele em pequenas tiras, para deixar o camarada vivo sentindo a dor. Deixava o camarada só na carne viva. Um rei chamado Senaqueribe, da Assíria, foi o mesmo que no tempo de Isaías tentou atacar Jerusalém. Que ele disse assim para o rei: o que tu está achando? Está achando que essas fortalezas aí vão te proteger de mim? Quem é o teu Deus diante dos deuses que eu já destruí e humilhei? Eu acho bom tu se render. Escreveu uma carta e mandou. Quando a carta chegou na mão do rei, e o rei leu a carta, o rei se agoniou. Como é que não vai se agoniar? O camarada tocava o terror no mundo. Senaqueribe, ele atribuía a si o título de rei do universo. A arqueologia descobriu o trono de Senaqueribe lá em Nínive. Sabe como é que era o trono do camarada? Todo de cristal. O camarada era esticado. Aí a carta chega na mão do rei. Aí o rei vai lá no sacerdote, vai no profeta. Aí eles olham para o rei e dizem: essa carta que ele mandou, ele está afrontando quem? Aí ele ficou assim: está afrontando quem? O Senhor. Pois então manda a carta para Deus. Não está afrontando ele? Manda a carta para ele.
Aí colocaram a carta diante de Deus. Aí Deus falou com o rei. Eles vieram, mas pelo mesmo rastro eles vão voltar. Aí eles estão acampados lá perto de Jerusalém. Lá perto. Era de noite. Aí Deus só, um anjo aparece. Desce lá, meu filho. Desce lá no arraial. Tira só a espada da bainha. Na hora que o anjo desceu, tirou a espada, 185 mil homens dos assírios morreram na mesma hora. Aí ele volta para Nínive. Desistiu de tentar destruir Jerusalém. Foi esse Senaqueribe do Império Assírio. Mas antes, a Síria pegou mais de 200 mil pessoas e tirou de Israel. O cativeiro de Israel, a gente precisa aqui fazer uma distinção. Nós temos o reino de Israel, que é o reino norte, e temos o reino de Judá, que é o reino sul. Temos 10 tribos e meia em cima, e temos uma tribo e meia embaixo. Temos os benjamitas e os da tribo de Judá no reino do sul, e o restante no reino do norte. A Síria veio e levou mais de 200 mil pessoas de Israel, de Samaria. Sabe como era que era a política da Assíria? Eles conquistavam uma nação aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Eles conquistaram Israel e conquistaram o Egito. Aí eles pegavam as pessoas do Egito e colocavam na terra de Israel. Aí pegavam as pessoas de Israel e colocavam na terra do Egito. Eles trocavam as nações de lugar. Lá no livro de Isaías, você vai ver Deus falando com o profeta: a Assíria é a vara da minha ira. Deus usou a Síria para castigar Israel. Nação pecando, Deus chamando eles ao arrependimento, eles não voltavam e Deus continuou os castigando. Aí Deus usa a Síria. Aí no ano de 722 antes de Cristo, nós temos o cativeiro de Israel. Eles foram embora e nunca mais voltaram. Aí ficou só a tribo de Judá. Só. O livro de Isaías, ele tem como pano de fundo o predomínio do Império Assírio. Quando você for estudar Isaías, você vai ver isso. A Síria é que está no governo, a Síria é que está mandando, a Síria é que está no controle, é esse povo violento, tá? Nós podemos dividir o livro de Isaías em 3 seções. 3. Isaías do 1 ao 12 vai discorrer sobre o castigo de Deus sobre Israel. A nação estava pecando, aí Deus falou para Isaías: Isaías, vou castigar. Já decidi, vou castigar. Aí Isaías ele vai proferir julgamentos, uma série de julgamentos contra a nação de Judá, de Israel. Aí nós podemos também dividir o livro de Isaías em uma segunda parte, do 13 ao 35. São oráculos contra as nações estrangeiras. Aí ele vai emitir julgamento contra Etiópia, contra Egito, contra Tiro, contra Babilônia, contra a Síria. Ele vai se levantar profeticamente e vai lançar oráculos de juízo contra essas nações. Aí nós temos uma terceira parte do livro de Isaías. Qual é? Do 40 ao 66. Essa parte, ela é gloriosa. Por quê? Porque é essa parte que vai tratar sobre a restauração de Israel. É nessa parte que Isaías vai falar sobre o milênio. É nessa parte que Isaías vai falar sobre a restauração da supremacia de Israel. Ela aponta para o futuro, aonde Deus vai habitar em Jerusalém e aonde ele vai governar, e aonde os judeus serão restaurados à sua posição de proeminência, relevância, destaque. Ok, agora nós vamos para o segundo livro
Vamos para Jeremias. Já em Jeremias, nós temos aqui uma mudança no cenário político. No tempo de Isaías, a predominância era do império assírio. No tempo de Jeremias, não é a Assíria. No tempo de Jeremias é Babilônia. No ano de 612 antes de Cristo, a Síria foi vencida pelos exércitos de Nabopolassar, que era pai de Nabucodonosor. Ele vence, subjuga em uma coalizão com alguns povos mesopotâmios. Aí ele consegue vencer a Síria, se apropria da Síria, e aí aparece o que nós chamamos na história de o Neo-Império Babilônico, o novo Império Babilônico. É nesse tempo que Jeremias aparece. Não é a Síria, é a Babilônia. Então é necessário a gente compreender esse pano de fundo político. No livro de Jeremias, a gente vai estar diante de uma apreensão, porque as profecias de Jeremias, quais eram? Ele dizia que Deus iria castigar a nação, e a nação seria levada escrava para a Babilônia, que Deus ia usar Nabucodonosor para castigar Judá. Aí o povo, ao ouvir essas profecias, não acreditaram, por um motivo: o templo está aqui, a casa de Deus está aqui, o templo levantado por Salomão está aqui, é aqui que Deus mora, a cidade é santa, o lugar é santo. Mas eles estavam em pecado. Só que eles acreditavam que aquele templo, ele era o amuleto da sorte. Por ser a casa de Deus, Deus não ia permitir que uma nação estrangeira entrasse e saqueasse o seu povo, matasse, levasse como escravos para a sua terra. Então, Jeremias, ele é o profeta chorão. Por quê? Porque ele prega, e o povo não dá ouvido para o que ele fala. Jogam ele numa cisterna barrenta, batem nele, insultam ele, esnobam dele, e ele profetizando. Ele se encontra numa situação tão dramática, que em uma parte do seu livro ele fala assim: maldito quem foi avisar para o meu pai que lhe nasceu um homem. Maldito o dia que eu nasci. Ele está em uma situação tão complicada que ele se opõe ao ministério que Deus tinha para ele. Deus enviava a palavra e ele não falava. Aí tem uma hora que ele confidencia no livro dele: chega, não vou mais segurar, vou falar o que está me vindo, porque enquanto eu recebo a palavra, ela arde nos meus ossos como se fosse chama, fogo. Ele é um profeta que se encontra em conflito, porque ele via que Deus ia castigar o povo ia sofrer, e ele falava com vida, ele escrevia, e o povo não dava ouvido, e o castigo se aproximando, e a ira de Deus chegando, e o povo não dando atenção. É por isso que ele é chamado de profeta chorão. Ele chora, porque ele prega e ninguém ouve e se converte. A nação ia ser destruída, ia ser levada cativa, e de fato isso aconteceu. No ano de 604 antes de Cristo, Nabucodonosor, ele leva a primeira parte. Aí é nesse ano que vai Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No ano de 596, 97, nós temos a segunda leva. Quem é que vai nela? Ezequiel. No ano de 586, é o golpe final. Nabucodonosor chega em Jerusalém com seus exércitos, destrói Jerusalém,
incendeia Jerusalém, destrói o templo, que era a casa de Deus, tira o ouro de lá, tira os objetos de prata, de bronze, de ouro e leva para a Babilônia. O que Jeremias tinha profetizado, mas o povo não deu ouvido. Então o livro de Jeremias é isso. É ele tentando convencer o povo a mudar, porque o castigo está chegando. E ele vai vir por onde? Pelos babilônicos, por Nabucodonosor. É interessante notar uma coisa no livro de Jeremias. É interessante notar isso. Ele não segue uma ordem cronológica. Vou repetir. O livro de Jeremias, ele não segue uma ordem cronológica. Você vai ver alguns textos que estão lá na frente que deveriam estar atrás, e alguns que estão atrás que deveriam estar lá na frente. Ele não segue. O livro ele foi escrito durante o ministério, não foi escrito de uma vez. Então, algumas porções ficavam prontas, outras ficavam mais adiante. Aí quando todas ficaram prontas, foram anexadas pelo seu escriba chamado Baruque. Então, esse é o livro de Jeremias.